Lucimere Ramalho está lá na Catedral Metropolitana de Campinas, onde acontece nesse momento uma missa, né, em memória das vítimas do atirador, que aconteceu no final do ano passado, antes do Natal. E aparentemente lá já terminou a missa. Eu estou vendo lá os bancos vazios atrás dela, não sei se é isso. Lucimere, quais são as suas informações? Boa tarde. Oi, Sena, boa tarde a você, boa tarde a Zezé também, boa tarde a todos. Acabou nesse momento, viu, Sena? As pessoas acabaram de sair aqui da igreja, a missa para homenagear e também para rezar pelas vítimas e também pelos familiares. Começou ao 12h15, terminou faz cerca de 3 minutinhos e as pessoas acabaram de deixar aqui os bancos da igreja e foram embora, né? Durante essa missa, em homenagem, esteve aqui a filha do seu José Eudes, que perdeu a vida nesse atentado, e também a esposa dele, a dona Maria de Fátima, ela, inclusive, que foi atingida por um tiro na perna no dia desse atentado, né, no dia 11 de dezembro do ano passado, quando o Euler Grandolfo entrou na igreja aqui, saiu atirando para todo lado, acabou ferindo, né, 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, 5 morreram, inclusive depois ele também acabou tirando a própria vida aqui dentro da igreja. Nós conversamos com várias pessoas que estavam por aqui e todas disseram isso, que vieram para rezar pelos mortos e também pelas famílias, né, que é uma situação bastante difícil para quem fica aqui também. E o Monsenhor Rafael Capelato, que é quem presidiu a missa aqui em homenagem a essas pessoas, também comentou dessa situação, né, de ter a fé, de que a vida continua, apesar de ser um momento difícil, as pessoas não podem perder a fé. Então a missa terminou há pouco, a gente vê agora a igreja totalmente vazia, né? As pessoas acabaram de sair e a missa terminou aqui, mas a investigação não, viu, Sena? A investigação pela Polícia Civil aqui de Campinas continua. A Polícia Civil pediu um prazo aí de mais 30 dias para afinar aí algumas arestas, né? Isso porque uma das vítimas foi prestar depoimento hoje no 1º Distrito Policial. Essa pessoa sofreu um ferimento, né, no dia desse ataque, teve que passar por uma nova cirurgia e só conseguiu comparecer ao 1º DP hoje para prestar depoimentos. A polícia disse que aguarda também o resultado dos laudos que foram feitos pela perícia, inclusive aquele que nós acompanhamos aqui, onde foi usado um scanner, né, para remontar toda a cena do dia do crime. Então eles aguardam também o resultado desse material para daí poder finalizar. Mas tem alguns pontos que já até haviam sido definidos pela polícia, né, Sena, de que o Euler agiu sozinho. Tem também outro ponto de que o local aqui, a igreja onde aconteceu, foi uma escolha também aleatória, e tudo isso porque ele se sentia perseguido, né? Deu para se chegar a essa conclusão, de acordo com base aí em vários materiais que foram apreendidos na casa do Euler. E um outro ponto também fornecido aí pela polícia, né, o laudo do Instituto Médico Legal. Esse laudo já ficou pronto e, como, né, todos já desconfiavam e vinha sendo falado desde o início desse crime, realmente comprovou que o Euler morreu com o tiro que ele próprio deu contra a cabeça no dia do ataque aqui na igreja, viu, Sena? Ok, Lucimere, muito obrigado pelas suas informações. Estão, portanto, alguns pontos da investigação ainda dando sequência, pediu mais prazo lá, os policiais pediram mais prazo para concluir a investigação, mas o fato é que uma investigação como essa tem alguns detalhes mais formais para fazer parte ali do encerramento do inquérito do que propriamente alguma coisa que possa trazer uma novidade na elucidação do caso. Como se tem a autoria e a motivação do crime está a cargo, né, de traçar perfil psicológico, né, os psicólogos forenses, psiquiatras forenses é que fazem esse trabalho, porque o principal depoimento seria do atirador que se suicidou, então não tem muito o que avançar nesse sentido. Algumas pessoas que cometem suicídio deixam uma carta explicando, dando pistas claras da motivação e etc. Não foi esse caso, porque tinha lá, apesar de ter uma espécie de diário com alguns relatos, as informações contidas ali nesse documento, nesses manuscritos, eram muito desconexas e passam ali pelo perfil mais provável de alguém que tinha mania de perseguição e que conotativamente, né, é ligado a alguém que sofre de esquizofrenia. É mais ou menos padrão numa situação como essa pelos crimes parecidos, pelos casos parecidos na literatura policial. Então, é realmente complicado. Para as vítimas, infelizmente, é uma dor que jamais vai se superar e para a família desse atirador também é uma coisa complicada, né, porque não tem muito o que se fazer. Então, Zezé, é uma coisa que, aparentemente, pouquíssima coisa vai mudar nesse inquérito dentro das informações que a gente já dispõe. Eu concordo, Sena. E hoje
quando eu fui lembrada aí dessa tristeza aí que aconteceu em Campinas, eu pensava e falei também da tristeza que é uma pessoa que não se consegue diagnosticar uma doença tão grave que pode ter desfecho tão trágico como essa, né? Falava da medicina, que cientificamente é uma das áreas que teve aí grandes saltos e que a gente está esperando aí para os próximos anos saltos ainda bem mais altos, né? Mas que muitas vezes ela necessita do olhar de quem está perto. Porque se não houver esse olhar, de nada adianta você ter medicações, diagnósticos, equipamentos, porque as tragédias vão acontecer. Então, eu lamento. E o que eu peço é que as pessoas prestem mais atenção nas outras, porque aparentemente, no caso desse senhor, né, do Euler, ele tinha uma doença muito grave e que, se fosse tratada, teria estancado toda essa sangria que a gente viu. É uma especulação, mas o que a gente pode colocar dentro disso que você está falando, Zezé, é que muito provavelmente os familiares, o pai, pelo menos, que morava junto, poderia ter tido alguma pista de que algo não estava indo bem, né? Por isso que nós temos que falar mais de doenças mentais. Exatamente. Porque talvez ele tenha achado que o cara... olha, o cara largou o emprego, você fala, folgado, é um cara revoltado com a vida e não sei o quê, né? Então, temos de falar sobre doenças mentais, né? A gente tem índices de suicídio alarmantes. É incrível isso. Porque suicídio, e eu estou dizendo a pessoa tirar a própria vida, não tirar a vida de mais ninguém, tem alcançado aí percentuais quando você vê população, é uma coisa chocante, virou um problema de saúde pública. Então, nós todos estamos falhando no sentido de ler o outro, de perceber o outro e de, se for o caso, pegar pela mão e falar, nós vamos. É verdade. Nós vamos ver. Porque uma pessoa reclusa, vivia mais no quarto do que em qualquer outro lugar. E aí tem uns detalhes, né? Comprou lá 2 armas. Não é simples comprar arma, ainda que as armas não eram registradas, né? Então era no mercado paralelo. Mas a pessoa tem que ter tido um curso de tiro, tem que ter aprendido a manusear a arma. Então, quer dizer, são coisas que... Vamos admitir que ninguém sabia que ele tinha arma, não tinha comprado, etc. Mas uma pessoa com um comportamento diferente, mais estranho... E falando que está sendo perseguido... Isso, sem razão exatamente, nenhuma, corre atrás. Várias pessoas relataram que ele falava que estava sendo perseguido, ficava anotando placa de carro que passava em frente da casa, em frente de tal lugar. Então, essas pessoas deviam ter levantado, sei lá, acendido a luz amarela, falar, alguma coisa está errada com esse cidadão. E, sei lá, tentar ajudar de alguma forma ou conversar com alguma outra pessoa. A gente tem medo de falar assim, porque ninguém é culpado, né? Sim. O pai não é culpado, a família não é culpada, os vizinhos não são culpados. O que a gente está dizendo é que existem sinais. E nós temos, a partir de um caso assim, a gente tem de ficar mais atento a esses sinais. Pessoas com quadro de esquizofrenia não diagnosticados são milhares por aí. Então, se você tiver alguém que conhece e que se comporta dessa forma e falando de perseguição, essa coisa é persecutório mesmo, corre atrás. É verdade. Sabe? Corre atrás, porque pode ser um quadro que não vai acabar numa tragédia como essa da Catedral, porque essa daqui foi a primeira que nós vimos aqui em Campinas, né? É verdade. Com essa motivação. Mas pode acabar com a própria vida da pessoa, o que também é muito triste.